Era uma noite fria de novembro de 2005, quando cheguei à pequena vila de Shirakawa, no interior do Japão. A vila, cercada por montanhas e coberta por uma névoa densa, parecia um cenário tirado de um tempo esquecido. As casas eram feitas de madeira envelhecida e as ruas, praticamente desertas, só eram iluminadas por lanternas de papel amareladas. Os poucos moradores que avistei me olharam com uma mistura de curiosidade e desconforto, desviando o olhar rapidamente quando tentei cumprimentá-los. O ryokan, onde eu ficaria hospedado, era uma construção tradicional, com suas paredes de papel de arroz e o cheiro forte de tatame úmido. Um casal de idosos, os donos do local, me recebeu sem muitos sorrisos, guiando-me até um quarto pequeno. O ambiente era limpo, mas antiquado, como se nada tivesse mudado ali nos últimos 50 anos. Ao me deitar no futon, o silêncio era absoluto, quase opressor. Acordei sobressaltado no meio da noite com um som leve, como um toque na porta. Levantei-me, abri a porta devagar e encarei o corredor vazio. No chão, uma boneca de porcelana, caída de lado, parecia me observar com olhos vidrados e frios. Fechei a porta rapidamente, sentindo um calafrio que me acompanharia até o amanhecer. A manhã seguinte começou com um silêncio desconcertante. Enquanto tomava um chá amargo na sala principal do ryokan, o casal de idosos que gerenciava o local aproximou-se de forma hesitante. A mulher, com suas mãos trêmulas, perguntou de forma direta onde eu havia encontrado a boneca. Relatei o que havia acontecido na noite anterior, descrevendo o toque na porta e o corredor vazio. Os rostos dos dois se fecharam imediatamente. A mulher cruzou as mãos no colo, enquanto o homem desviava o olhar para o chão, como se as palavras fossem difíceis de pronunciar. Finalmente, ele explicou que a boneca pertencia a Akiko, filha dos antigos proprietários do ryokan, que desaparecera sem deixar vestígios há 50 anos. Disse que a boneca havia sumido junto com a menina e nunca mais fora vista. Até agora. Apesar do peso da revelação, confesso que me mantive cético. Era uma história trágica, sim, mas talvez exagerada pelas superstições locais. Decidi investigar mais sobre o lugar, mas qualquer tentativa de obter informações dos moradores da vila foi em vão. Eles evitavam o assunto, desviando o olhar ou murmurando respostas evasivas. Algo naquela boneca estava enraizado nas memórias daquele lugar. Algo sombrio. A segunda noite no ryokan trouxe uma inquietação difícil de explicar. Mesmo cansado, lutei para pegar no sono, como se algo invisível me observasse. Por volta das 2 da madrugada, um som suave ecoou pelo corredor. Passos leves, quase imperceptíveis, seguidos por uma risada infantil que fez o sangue gelar em minhas veias. Levantei-me lentamente e abri a porta. O corredor estava vazio, banhado pela luz fraca de uma lâmpada solitária. Porém, algo havia mudado. A boneca de porcelana estava ali novamente, desta vez sentada contra a parede, como se tivesse sido colocada deliberadamente naquela posição. Fiquei parado por alguns instantes, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Apesar do desconforto crescente, decidi ignorar o ocorrido, tentando me convencer de que era apenas uma coincidência. Voltei para o quarto e me forcei a dormir, mas o sono foi perturbado por sonhos fragmentados de rostos que não reconhecia. Na manhã seguinte, o que encontrei me fez hesitar.
A boneca que deveria estar no corredor agora estava no meu quarto, próxima à janela, com os mesmos olhos frios e vazios fixos em mim. A sensação de ser observado tornou-se insuportável. Algo dentro daquele ryokan não queria me deixar em paz. Ainda incomodado com os eventos da noite anterior, decidi vasculhar o quarto à procura de algo que explicasse o que estava acontecendo. Em uma gaveta, escondido sob um tecido velho e puído, encontrei um diário pequeno de capa de couro desbotada. As páginas estavam escritas em caligrafia infantil, repletas de descrições simples sobre a vida no ryokan. Akiko mencionava suas tarefas diárias, as brincadeiras no jardim e, frequentemente, sua boneca favorita. No entanto, conforme as datas avançavam, o tom das anotações mudava. Ela começou a escrever sobre uma coisa que via no corredor. Dizia que a observava durante a noite, permanecendo imóvel, mas a fazendo sentir medo. A última página era um rabisco apressado. Ela veio novamente. Não sei se devo abrir a porta. A frase terminava abruptamente, sem mais explicações. A ligação com os eventos recentes era inegável. Algo terrível havia acontecido com Akiko, e os ecos disso pareciam estar me envolvendo agora. Os dias no ryokan estavam se tornando insuportáveis, com a sensação de um peso invisível me sufocando. Decidi procurar respostas na vila, ainda que soubesse da relutância dos moradores em falar sobre o lugar. Após muitas tentativas frustradas, uma senhora idosa concordou em me ouvir. Ela era pequena e encurvada, com mãos enrugadas que seguravam uma tigela de chá, enquanto me observava com olhos desconfiados. Quando mencionei a boneca e o nome de Akiko, ela suspirou profundamente, como se tivesse esperado aquele momento por muito tempo. Após o desaparecimento da menina, o ryokan mudou. Ela começou. As noites ficaram mais escuras. As pessoas começaram a falar sobre uma presença, algo que nunca deveria ser incomodado. Ela me contou que a boneca era vista como um receptáculo, talvez do espírito de Akiko, ou de algo mais antigo e sombrio que havia tomado sua forma. Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, a mulher segurou minha mão com firmeza. "Vá embora", implorou. "Deixe o ryokan. Nada bom vem de tentar entender o que aconteceu." Apesar do aviso, algo em mim resistia. Era como se uma força invisível me empurrasse de volta ao mistério, me prendendo àquela história inacabada. A terceira noite no ryokan foi a mais perturbadora de todas. Acordei com um frio intenso, embora o quarto estivesse fechado. Ao me virar, percebi uma silhueta no corredor, iluminada pela fraca luz da lanterna. Era uma menina, pequena e imóvel, segurando a boneca. Seu rosto estava parcialmente encoberto pela sombra, mas pude ouvir sua voz baixa e trêmula. "Tazukete, me ajude." Mesmo com o coração disparado, algo além do medo me fez segui-la. A figura caminhava devagar, seus passos silenciosos ecoando no chão de madeira. Ela parou diante de uma porta trancada no final do corredor e desapareceu no momento em que tentei alcançá-la. Voltei ao quarto, tentando entender o significado da visão. Ao folhear o diário de Akiko, percebi algo que havia ignorado antes. Uma pequena chave presa entre as últimas páginas. Com ela em mãos, retornei à porta. Ao abri-la, fui envolvido por um cheiro de incenso antigo e um ar pesado, quase irrespirável. Dentro, o quarto estava repleto de objetos rituais, velas apagadas e símbolos riscados no chão. Parecia que algo havia sido interrompido bruscamente.
A boneca estava ali, no centro, sozinha. E mais uma vez, senti que olhos invisíveis me observavam. No quarto ritualístico, folheei o diário de Akiko, encontrando instruções fragmentadas para finalizar o que havia sido interrompido. A sensação de ser observado tornou-se insuportável, mas a certeza de que Akiko precisava de ajuda me deu forças para continuar. Acendi as velas apagadas e recitei as palavras escritas no diário. O ar ao meu redor parecia vibrar e sombras dançavam nas paredes como se tivessem vida própria. O som de passos e sussurros preenchia o espaço, tentando me desestabilizar, mas mantive o foco. Quando o último verso foi pronunciado, a sala mergulhou em um silêncio absoluto. A figura de Akiko apareceu diante de mim, com a boneca nos braços. Seu rosto, antes cheio de tormento, agora parecia calmo. Ela sorriu levemente e, com um sussurro de gratidão, desapareceu junto com a boneca. Na manhã seguinte, o casal do Ryokan comentou que o lugar parecia mais leve. Partindo, senti que havia devolvido algo ao seu lugar, deixando para trás um mistério resolvido e uma presença finalmente em paz. A noite havia caído sobre a cidade, cobrindo suas ruas antigas com um manto de neblina. Caminhei lentamente até o hotel indicado por meu contato de trabalho, carregando uma mala que parecia mais pesada a cada passo. Quando alcancei o edifício, algo me fez hesitar. Era um casarão colonial, imponente e sombrio, seus contornos mal iluminados pela luz de um poste distante. A fachada desgastada contava histórias de um tempo esquecido, e o cheiro de umidade já se fazia sentir antes mesmo de cruzar a porta principal. O interior era ainda mais opressivo. Um lustre desajeitado pendia no saguão, suas lâmpadas fracas lançando sombras indecifráveis nas paredes. O recepcionista, um homem pálido de olhar vazio, ergueu a cabeça apenas o suficiente para me entregar uma chave com um número gravado. 1007. O elevador só vai até o 9º, murmurou quase como se falasse consigo mesmo. Agradeci sem entusiasmo e segui para o elevador, que rangeu ao fechar as portas atrás de mim. As paredes de metal refletiam meu rosto cansado, mas algo parecia errado. Quando cheguei ao 9º andar, a porta se abriu em um corredor estreito e mal iluminado. Subi o último lance de escadas. O carpete desbotado cheirava a mofo e os degraus rangiam sob meus pés. Retratos antigos cobriam as paredes, homens e mulheres em poses sérias, vestindo trajes que pareciam pertencer ao século passado. A cada passo, tive a estranha impressão de que os olhos nos retratos me seguiam. No 10º andar, o corredor parecia mais estreito, quase sufocante. A chave girou na fechadura com um estalo seco e eu entrei no quarto, sentindo que, de algum modo, havia cruzado uma fronteira invisível. Ao entrar no quarto, fui recebido por um silêncio pesado, quase palpável. As cortinas grossas estavam fechadas e a fraca luz de um abajur parecia se esforçar para iluminar o ambiente. O lugar exalava um cheiro de madeira velha e tecidos que há muito haviam conhecido dias melhores. Móveis antigos ocupavam cada canto, uma poltrona com o estofado gasto, uma mesa de cabeceira que rangia ao menor toque e no centro da parede, um relógio de parede. Seus ponteiros avançavam com movimentos bruscos, como se resistissem ao passar do tempo. Desfiz minha mala de forma mecânica, tentando ignorar a sensação crescente de desconforto.
Lá fora, o silêncio da cidade parecia amplificado naquela altura. O vento ocasional batia contra a janela, mas os ruídos pareciam distantes, abafados. Após um banho rápido, deitei-me, esperando encontrar descanso. Pouco antes da meia-noite, fui arrancado do sono por um som inesperado. Passos, lentamente ritmados, ecoando pelo corredor. Levantei-me, sentindo o coração acelerar, e aproximei-me da porta. Espiei pelo olho mágico e não vi nada além do corredor vazio, banhado em penumbra. Os passos continuaram, agora mais próximos, mais nítidos. A cada instante, parecia que algo estava se aproximando da minha porta. O ar no quarto ficou denso. Respirei fundo, tentando reunir coragem, mas antes que pudesse decidir o que fazer, um som ainda mais perturbador me congelou. Batidas. Na janela. Virei-me lentamente, encarando o vidro que deveria ser inalcançável no 10º andar. Aproximei-me da janela com passos cautelosos, tentando controlar a respiração. O vidro embaçado refletia pouca luz do quarto, mas além dele só havia a escuridão. As luzes distantes da cidade piscavam como estrelas na terra, imóveis e indiferentes. Não havia qualquer sinal de algo que pudesse ter batido ali. Toquei o vidro, tentando afastar a estranheza da situação, mas ele estava frio, quase como gelo. Enquanto observava, uma inquietação inexplicável tomou conta de mim. Virei-me para o quarto, e o silêncio parecia agora pulsar, cheio de uma expectativa sinistra. Meus olhos foram atraídos para o relógio de parede. Os ponteiros haviam parado exatamente à meia-noite. Por um momento me senti como se o tempo no quarto tivesse sido suspenso. Foi então que algo chamou minha atenção. No espelho sobre a cômoda, meu reflexo parecia borrado, como se não fosse apenas eu a estar ali. A névoa no vidro começou a tomar forma, delineando uma figura indistinta. Era alta e magra, com traços que se fundiam e se dissolviam no ar ao seu redor. Antes que eu pudesse reagir, ouvi um sussurro. A língua era desconhecida, mas carregava uma urgência perturbadora, um chamado que eu não conseguia compreender. Meu corpo ficou imóvel, como se algo o estivesse prendendo. O ar no quarto ficou mais pesado, quase insuportável. Quando finalmente reuni forças para me mover, corri até a porta e tentei girar a maçaneta, mas ela não cedeu. Empurrei com força, bati, gritei. Nada. A figura no espelho se mexeu, inclinando-se levemente em minha direção, como se me observasse com curiosidade cruel. Eu não estava mais sozinho naquele quarto. As paredes do quarto pareciam apertar-se ao meu redor. Eu precisava sair, mas a porta permanecia trancada. Andei de um lado para o outro, tentando ignorar a figura que ainda parecia espreitar do espelho. Foi então que meus olhos se fixaram em algo estranho no assoalho próximo à cama. Uma tábua ligeiramente elevada, marcada por riscos irregulares, como se alguém a tivesse tentado remover apressadamente. Ajoelhei-me e puxei com esforço. Após alguns minutos, consegui soltar a madeira e revelar um espaço escondido. Dentro dele, um diário velho, com a capa de couro desgastada e as bordas das páginas amareladas. Parecia ter sido deixado ali há décadas. O objeto parecia pulsar em minhas mãos, como se carregasse um fragmento vivo do passado do hotel. Folheei as primeiras páginas, que estavam escritas em espanhol. Embora meu domínio da língua fosse básico, consegui entender o suficiente. O diário pertencia ao antigo proprietário do casarão, um comerciante chamado Diego Valverde. Ele mencionava o hotel como um refúgio luxuoso, mas as anotações logo se tornavam sombrias.
O 10º andar não deveria existir, dizia uma das páginas. Valverde relatava que hóspedes começaram a desaparecer misteriosamente e rumores de assassinatos espalharam-se. Ele temia que algo tivesse se infiltrado no hotel usando o 10º andar como um lugar de caça. Continuei lendo e a escrita se tornava mais errática. As almas vagam aqui. Eles não nos deixam partir. Eu ouvi as batidas. As últimas palavras estavam rabiscadas. Eu também serei levado. O som metálico da maçaneta girando quebrou meu foco. A porta do quarto se destrancou sozinha, abrindo-se lentamente. Um frio gelado invadiu o ambiente. Levantei-me, segurando o diário como se fosse uma arma. No corredor, sombras dançavam nas paredes, sem nenhuma fonte visível de luz. Eram formas humanas, contorcidas, como se lutassem para se libertar de algum tipo de prisão invisível. A sensação de ser observado se intensificou. Elas pareciam me chamar, puxando-me para fora do quarto. Dei um passo hesitante, percebendo que não era apenas uma fuga que me esperava, mas um jogo cuja regra principal parecia ser minha sobrevivência. Com o diário apertado em minhas mãos, desci as escadas apressado, decidido a confrontar o recepcionista. Os degraus rangeavam sob meus pés, como se protestassem contra cada movimento meu. Ao chegar ao saguão, uma visão perturbadora me deteve. O recepcionista estava lá, sentado em sua cadeira de madeira atrás do balcão, mas algo estava errado. Ele não se movia. Seus olhos estavam abertos, mas inexpressivos, e sua pele tinha uma palidez marmórea, como se toda a vida o tivesse abandonado. Chamei por ele, minha voz ecoando no espaço vazio. Nenhuma resposta. Aproximando-me, percebi que ele não era mais um homem, mas uma espécie de figura esculpida, imóvel, congelada no tempo. De repente, um movimento me fez virar. Na grande janela do saguão, vi um reflexo familiar. Era a mesma figura que havia aparecido no espelho do quarto, agora mais definida. Sua forma translúcida parecia flutuar, e sua presença enchia o ar com um peso opressor. A figura falou, mas sua voz não veio de nenhum lugar específico. Parecia surgir dentro da minha mente. Você foi escolhido, disse ela, cada palavra ressoando como um eco distante. Há anos este lugar aguarda alguém que possa romper o ciclo. Tentei argumentar, mas a entidade continuou. O 10º andar é um limiar, uma ponte entre os mundos. Ele consome aqueles que entram e aprisiona suas almas para sempre. O comerciante Diego Valverde é agora seu guardião, sua criatura. Ele alimenta o ciclo com os hóspedes que ousam cruzar o portal. O ar gelado parecia apertar meu peito. Eu era uma peça em um jogo antigo e maligno. E o 10º andar não era apenas uma passagem, mas uma sentença de destino. O hotel tinha escolhido sua nova vítima, e ela era eu. Minha respiração era pesada enquanto subia, pela última vez, as escadas rangentes que levavam ao 10º andar. O diário estava preso debaixo do braço, e na outra mão eu segurava um pedaço de espelho quebrado que havia arrancado da cômoda. Não sabia o que enfrentaria, mas o reflexo da entidade me mostrara que o vidro tinha algum poder contra ela. O corredor parecia diferente agora, como se pulsasse com vida própria. As paredes ondulavam levemente e as sombras, que antes eram apenas formas difusas, agora pareciam estender braços, tentando me alcançar. Ao chegar ao quarto, a porta estava aberta, como se me convidasse. Dentro, a figura nebulosa emergiu lentamente das paredes, moldando-se em algo mais humano, mas grotesco.
Era Diego Valverde, ou o que restava dele. Seu rosto era uma máscara de agonia e ódio, e sua voz reverberou pelo quarto. "Você pode escapar", disse, aproximando-se com passos arrastados, "mas deixará sua alma. Assim o ciclo continua, e eu me liberto." Minhas mãos tremiam, mas segurei o pedaço de espelho entre nós. Quando o objeto refletiu sua imagem, a figura recuou, gritando em dor. O reflexo no vidro parecia prender algo dele, fragmentando sua forma nebulosa em partes menores, instáveis. Valverde avançou com violência, mas instintivamente apontei o espelho em sua direção. O quarto inteiro estremeceu e a entidade gritou, sua voz como um lamento que atravessava eras. Forças invisíveis me jogaram contra a parede, mas continuei segurando o espelho, forçando-o para frente. A luz que emanava de sua superfície começou a consumir o comerciante. "Não pode me derrotar", ele murmurou, antes de ser engolido pela própria sombra. O quarto silenciou, mas o hotel parecia respirar em agonia ao redor de mim. O 10º andar começava a ruir, e eu sabia que precisava sair antes que fosse tarde demais. O silêncio que seguiu a destruição da entidade era tão profundo que doía nos ouvidos. Ofegante, olhei para o pedaço de espelho em minha mão. Sua superfície estava trincada, mas ainda refletia algo estranho, como se retivesse vestígios das almas aprisionadas. Num impulso, ergui-o acima da cabeça e o atirei ao chão com toda a força. O vidro estilhaçou-se em 1000 pedaços e um vento sobrenatural varreu o quarto como um suspiro coletivo de alívio. Vozes sussurrantes preencheram o ar, agradecendo, lamentando, desaparecendo. As paredes do 10º andar começaram a se desfazer, como se o próprio hotel estivesse desmoronando sobre mim. Corri pelo corredor instável, os degraus das escadas sumindo sob meus pés enquanto descia às pressas. O ar estava pesado, repleto de poeira e ecos de algo antigo que agora se dissolvia. Quando cheguei ao saguão, não havia mais sinal do recepcionista ou do luxo decadente que eu havia encontrado antes. O lugar estava vazio, em ruínas, coberto por anos de abandono e poeira. Lá fora, o primeiro raio de sol cortava o horizonte, dissipando a neblina. Só então notei algo estranho na palma da minha mão. Uma cicatriz em forma de espelho. O toque da marca parecia pulsar, um lembrete amargo de que, embora eu tivesse escapado, parte de mim jamais deixaria aquele hotel. Sem olhar para trás, caminhei pela rua deserta, sabendo que algumas portas nunca deveriam ser abertas. Cheguei ao castelo nas terras altas da Escócia em uma noite enevoada de setembro de 1987. O vento gelado cortava a paisagem e a névoa parecia engolir tudo ao redor, deixando o mundo em uma penumbra silenciosa. O castelo se erguia diante de mim, imponente e silencioso, com suas torres que rasgavam o céu cinzento, como se observassem o mundo abaixo. A pedra úmida e escura refletia a luz tênue da lua, criando sombras longas que pareciam se mover por conta própria. O lugar tinha um ar de antiguidade, de tempos imemoriais, como se a própria terra ali estivesse impregnada com o peso dos séculos. Ao entrar, o cheiro de madeira envelhecida e mofo tomou conta dos meus sentidos. O corredor era estreito, com tapeçarias gastas nas paredes e o eco de meus próprios passos ressoando nas pedras frias. O recepcionista me recebeu com um sorriso morno e, durante o check-in,
Casualmente mencionou que algumas áreas do castelo eram inacessíveis devido à idade da construção. Falou com uma naturalidade que não escondia a advertência, como se o próprio castelo fosse um ser vivo, exigindo cuidados e respeito. Enquanto ele me entregava a chave, notei um quadro pendurado na parede atrás de sua mesa. A pintura mostrava uma mulher de expressão severa, com os olhos fixos em algum ponto distante. Quando perguntei sobre ela, o recepcionista respondeu sem hesitar: "Ela é a senhora do castelo. Dizem que seu espírito ainda ronda estes corredores." A frase me causou uma leve inquietação, mas não dei muita atenção, como se fosse apenas mais uma história para turistas. A primeira noite foi tranquila. O vento assobiava nas frestas das janelas e a chuva batia suavemente nas pedras, mas ao me acomodar na cama, algo me incomodou. No silêncio profundo da noite, acordei brevemente com um som distante, como passos pesados ecoando pelos corredores. Achei que fosse o vento ou alguma ilusão criada pela velha construção. Então voltei a dormir, ignorando o que poderia ser um simples ruído da casa. Na segunda noite, o silêncio do castelo parecia ainda mais profundo, como se a própria construção estivesse adormecida. Porém, a tranquilidade foi quebrada por um som que me despertou abruptamente. Passos pesados, ecoando pelo corredor, o som de botas ou sapatos antigos, ressoando nas pedras frias. No início pensei que fosse uma mera ilusão, produto da minha mente cansada, mas os passos continuaram, ritmados e incessantes, como se alguém caminhava deliberadamente pela escuridão. Esperei, o coração batendo um pouco mais rápido, e então olhei para a porta do meu quarto que estava entreaberta. Não havia ninguém lá. O corredor estava vazio, como se nada tivesse acontecido. A sensação de estranheza permaneceu, mas tentei voltar a dormir, forçando meus olhos a se fechar novamente. No entanto, os passos não cessaram. Agora, pareciam vir de mais longe, de algum lugar na parte superior do castelo, em direção à torre. Curiosa e inquieta, decidi investigar. Levantei-me da cama com o corpo ainda pesado, a lanterna tremendo nas minhas mãos, e segui os passos pela escada de pedra. Cada degrau parecia emitir um som abafado, como se o próprio castelo estivesse sussurrando segredos antigos. O som dos passos parecia mais próximo agora, mas mesmo assim, nada de visível. Eu estava sozinha, mas não me sentia só. Ao chegar na base da torre, encontrei uma porta de madeira maciça que, de acordo com o recepcionista, deveria estar trancada. No entanto, ela estava entreaberta. Um arrepio percorreu minha espinha, e sem saber o motivo, empurrei-a devagar, adentrando o que parecia ser um quarto vazio. Um calafrio me envolveu assim que entrei, como se o próprio ar ao meu redor estivesse carregado de algo invisível, algo que não devia estar ali. O quarto estava vazio, mas sua presença parecia cheia de algo que eu não conseguia nomear. A única iluminação vinha da luz fraca da lua, que se filtrava pelas frestas da janela, iluminando as paredes de pedra e o mobiliário envelhecido. No centro do aposento, uma cadeira de madeira, simples e desgastada pelo tempo, balançava suavemente, como se alguém acabasse de se levantar. O som do movimento era suave, mas inconfundível, e no instante em que entrei, ele cessou abruptamente, como se a cadeira tivesse se dado conta da minha presença. Fiquei parada ali, observando a cadeira balançar, meu coração batendo mais rápido. O ar parecia denso, pesado,
e a sala, que antes parecia apenas fria e inerte, agora exalava uma sensação estranha, como se algo ou alguém estivesse me observando em silêncio. Tentei afastar os pensamentos e caminhei para o interior do quarto, examinando-o com mais atenção. As paredes estavam cobertas de poeira e os móveis eram antigos, mas estavam em bom estado. Nada de anormal, até que meus olhos se fixaram em um grande espelho com moldura dourada, pendurado em uma das paredes. O reflexo parecia distorcido pela fraca luz da lua, mas era visível. Aproximando-me, senti uma sensação incômoda, como se algo se movesse dentro da superfície polida. Quando olhei mais de perto, algo rapidamente cruzou a minha visão no reflexo, uma sombra que se moveu por trás de mim. Me virei instantaneamente, mas o quarto estava vazio, a cadeira ainda parada no centro. Meu corpo se arrepiou, uma sensação de frio tomou conta de mim, como se o ar ao redor estivesse carregado de algo que não deveria estar ali. Retornei para o meu quarto, mas a sensação de ser observada nunca me deixou. Deitei-me na cama, mas o sono não veio facilmente. O medo sutil e persistente me acompanhou durante toda a noite, e o que deveria ter sido um descanso reparador se transformou em um pesadelo constante, onde os ecos daqueles passos e o som da cadeira balançando me perseguiam implacavelmente. No dia seguinte, senti uma necessidade inquietante de entender o que estava acontecendo naquele castelo. A sensação de algo intangível pairando no ar não me deixava em paz. Enquanto explorava o local, dei de cara com uma antiga biblioteca escondida em um corredor estreito, quase despercebida. As estantes estavam repletas de livros empoeirados e capas de couro envelhecido, que pareciam contar séculos de histórias esquecidas. O cheiro de mofo e papel velho me envolveu assim que entrei, e o silêncio era absoluto, exceto pelo som do meu próprio movimento. Enquanto vasculhava as prateleiras, um livro caído ao chão me chamou a atenção. Ao pegá-lo, percebi que estava escondido atrás de outros volumes, coberto por uma fina camada de poeira. Era um diário, encadernado em couro desgastado, com as páginas amareladas pelo tempo. A capa não possuía título, mas ao abrir, as palavras escritas com uma caligrafia cuidadosa me deram um vislumbre do passado. O diário pertencia a Margaret, a senhora do castelo, cujo retrato eu vira na entrada. Suas palavras eram tristes, carregadas de dor e solidão. Ela descrevia com detalhes o sofrimento pela perda de um filho, falecido de maneira trágica. Margaret, devastada, passou os últimos anos de sua vida trancada na torre, evitando o contato com o mundo exterior. Seus registros tornaram-se cada vez mais desesperados, até que ela passou a acreditar que poderia recuperar o filho perdido de alguma forma. Em uma das entradas, Margaret falava de um espelho localizado na torre, que ela acreditava ser uma porta para o outro lado. Ela estava convencida de que, ao olhá-lo, poderia se comunicar com a alma do filho. A menção ao espelho fez meu coração disparar. Era o mesmo espelho que eu havia visto na noite anterior. O mistério se aprofundava. À noite, eu sabia que teria que voltar à torre. Algo naquele espelho me chamava, como se houvesse mais do que simples reflexos esperando por mim. Naquela noite, sob a luz da lua, retornei à torre, armada apenas com uma lanterna que tremia em minhas mãos. A atmosfera estava ainda mais pesada, como se o castelo aguardasse algo. Quando entrei novamente no quarto, o espelho estava lá, fixo na parede, imponente.
Sua superfície refletia a luz de maneira estranha, quase como se pulsasse, como as ondulações suaves na água de um lago calmo. Aproximando-me, senti um arrepio tomar conta de mim. Quando toquei o vidro, um som baixo, como sussurros, preencheu o ar ao redor. Fiquei paralisada. Em um flash, vi a figura de um menino do outro lado, seu rosto pálido e cheio de tristeza, seus olhos fixos em mim. Ele parecia me chamar, um gesto de mão como se quisesse me alcançar. O ar se tornou denso e, de repente, a cadeira no centro do quarto começou a balançar novamente, mais rápido desta vez, como se uma força invisível estivesse tentando me puxar em direção ao espelho. O pânico tomou conta de mim. Consegui afastar-me, forçando meus pés a se moverem, fugindo daquela sensação sufocante. Corri para fora da torre, meu coração disparado. Quando finalmente cheguei ao meu quarto, tremia e uma única certeza me assombrava. O espelho não era apenas um objeto, ele era algo mais, algo que transcendia o que os olhos podiam ver. Na manhã seguinte voltei à biblioteca, determinada a entender o que havia realmente acontecido naquele castelo. Com o diário de Margaret em mãos, voltei a vasculhá-lo, até encontrar uma última entrada, desesperada e quase ilegível. Margaret descrevia com uma angústia crescente o ritual que tentara realizar para trazer seu filho de volta. Ela acreditava que, ao invocar uma força maior, poderia superar a morte e trazê-lo de volta ao seu lado. Porém, o ritual deu errado, e ao invés de chamar a alma do filho, ela o enviou para um lugar além da compreensão. O espírito de seu filho havia desaparecido, mas ela mesma foi deixada presa no espelho, à mercê de uma força que a mantinha aprisionada entre mundos. Além disso, encontrei registros históricos, já bastante deteriorados, que mencionavam desaparecimentos inexplicáveis de hóspedes ao longo dos anos. Todos os desaparecidos haviam visitado a torre antes de sumirem sem deixar rastros. A verdade estava diante de mim, crua e perturbadora. Margaret precisava de ajuda para finalmente se libertar, mas o caminho para isso passava pelo espelho. Sabia que teria que encarar o que estava à espera de mim naquela torre, não mais como uma simples observadora, mas como alguém disposta a interromper o ciclo de sofrimento que ali perdurava. Decidi voltar à torre pela última vez. A lanterna tremia em minhas mãos enquanto subia as escadas de pedra. O ar estava denso e a sensação de ansiedade parecia me acompanhar a cada passo. Finalmente cheguei diante do espelho. Com a respiração entrecortada, olhei para ele e recitei quase por instinto uma frase que encontrei no diário de Margaret. Deixe-me ajudá-la a encontrar a paz. Imediatamente o espelho brilhou, e uma figura frágil e em lágrimas apareceu diante de mim. Era Margaret, sua expressão de desespero transformada em um olhar de esperança. Ela implorava com a voz trêmula para que eu a ajudasse a encontrar paz. Com toda a sinceridade que pude reunir, respondi que ela precisava aceitar sua morte e deixar o castelo para seguir em paz. O espelho começou a rachar, como se as palavras que eu dissera estivessem ativando uma resposta. Com um clarão de luz, a cadeira no centro do quarto parou de balançar, e o quarto mergulhou em completo silêncio. Quando acordei, percebi que o espelho havia desaparecido. O peso que antes carregava no ar parecia ter sido removido, e uma estranha calma se instalou no castelo. No dia seguinte, enquanto deixava o castelo, senti que cumprira um papel importante na libertação da alma de Margaret.
O mistério estava resolvido, e o castelo, uma vez dominado por sombras e lembranças dolorosas, parecia finalmente livre, repleto de um silêncio repousante, como se o tempo finalmente tivesse voltado ao normal.